Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, já chegando o final de semana, né? Estamos trazendo a palavra de Deus e hoje com essa expressão bonita e profunda de Pedro: tu tens palavra de vida eterna. Então essa palavra de salvação que nós queremos trazer para você todos os dias. Nossa meditação do Evangelho, ela não tem uma intenção de ser um estudo bíblico. Nós não temos a intenção aqui de ser donos da verdade, mas queremos sempre começar o nosso dia com essa palavra de salvação. E ficamos felizes por você ter nos acompanhado, estar nos escutando, rezar conosco, partilhar conosco também o que toca no seu coração. Que bom que nós nos unimos também pelas redes sociais, né? E são instrumento de Deus na evangelização, pois assim podemos chegar até você e você dizer: tu, Senhor, tens palavras de salvação e por isso todo dia quero te escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu pelo amor de Cristo. O Evangelho de hoje, João, capítulo 6, versos 60 ao 69. Muitos discípulos que ouviram Jesus disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver. A carne não serve para nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. No entanto, há algum entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem o haveria de o entregar. E acrescentou: por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. E a partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com Jesus. Ele disse então aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, terminamos o discurso do pão. São 60 versículos, grande, né? 60 versículos que compreende quase todo o capítulo 6 de São João. E quando termina o discurso do pão de Jesus, não só os de fora, os fariseus, os judeus, ficam um pouco incomodados, mas os próprios discípulos de Jesus começam a murmurar. Esta palavra é muito dura, porque Jesus fala de entrega, Jesus fala de doação, Jesus fala de serviço, Jesus fala de doar o seu corpo como comida, e parece que eles compreenderam que isso significava uma entrega radical, ao ponto de começarem já a não querer mais seguir Jesus. Então Jesus, diante da desistência de alguns, da murmuração de outros, ele poderia ter aliviado um pouquinho, né? Olha que
aliviar o discurso. Vou julgar para o público, para o meu cliente. Mas Jesus não tinha e não tem nenhuma intenção de agradar clientes. Jesus fala a verdade, não obriga ninguém, e na liberdade ele mostra o caminho a seguir. E aí, pergunta aos seus discípulos: e vós, também quereis ir embora? Pedro responde: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Tu tens palavra de salvação. Porque as palavras de Jesus não são apenas discurso, mas são palavras que tocam a vida, pois são confirmadas pelas atitudes, pelas obras de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu penso que esse evangelho de hoje nos traz 2 ensinamentos fundamentais. Primeiro, para nós que pregamos o evangelho, para nós que somos chamados a anunciar ao mundo a palavra do Senhor, temos que ter muito cuidado para não termos uma igreja que agrada clientes. Uma igreja quase que supermercado, onde as pessoas vêm e escolhem o seu produto. Não, a igreja tem que ser profética e ter coragem de falar a verdade, de testemunhar a caridade. O outro ensinamento bonito desse evangelho é não querer um evangelho do nosso jeito, mas acolher a palavra de Deus como palavra de salvação, como palavra de fé, como palavra de vida. Quantas vezes nós ficamos cortando voltas, desviando daqueles textos mais duros do evangelho. Quantas vezes nós começamos a encontrar desculpas, ou às vezes até dizemos: essa palavra de Jesus é muito dura. Perdoar pecados, muito dura a palavra dele. Amar os inimigos, não dá. Vender tudo que tem e dar para os pobres, não. São palavras duras de Jesus. Mas é aqui que Jesus se mostra como o caminho, como a verdade, como vida. Só Ele tem palavra que salva. Então, que bom que nós podemos todo dia escutar essa palavra de salvação. Que bom que nós podemos todo dia nos alimentar desse Cristo, palavra viva. Mas que possamos também anunciar esta palavra de salvação com toda a sua fidelidade e autenticidade, sem querer agradar, mas falando sempre da verdade do Evangelho. E que esse Cristo, palavra eterna do Pai, possa cada dia abrir os nossos ouvidos, para que, como discípulo, escutemos e seguimos com fé e fidelidade o seu caminho de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Fiquem com Deus.